tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Staio, da Universidade Federal do ABC, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre curricularização da extensão universitária no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia pelo convite para vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. Bom, vamos falar um pouco então sobre a história da extensão. A extensão universitária, ela aparece pela primeira vez nos documentos regulatórios do Brasil, no Decreto-Lei de 1931, né, que fala sobre a universidade no Brasil. Naquele momento, a extensão ela era entendida como uma modalidade de curso livre, conferência ou assistência técnica rural, né? Bem com aquele modelo do conhecimento desenvolvido na universidade irradiando para a sociedade, né? A primeira associação de extensão com sociedade, né? De universidade com sociedade. É aquele formato de disseminação de conhecimentos. Mas mesmo assim, desde aquela época já demonstra que extensão está relacionado com o público não universitário. Pois bem, em 1968, durante a reforma universitária, já começa a ter alguma mudança em relação ao que se entende de extensão, né? A extensão passa a ser uma ferramenta para estudar e pensar os desafios da sociedade, né, junto com a academia, junto com a universidade. E aí, nesse momento, a gente precisa fazer um destaque especial ao movimento estudantil daquele momento, né, e que trouxe nesse momento de reforma universitária, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Notem que aqui, neste momento, ainda não havia uma menção da obrigatoriedade da extensão fazer parte da universidade, mas sim a indissociabilidade somente entre ensino e pesquisa. Nessa época também, da década de 60, existem vários estudiosos que começam a pensar na extensão de forma teórica, né, a partir das suas bases, onde a gente vê um destaque muito importante para Paulo Freire, né, que ele começa a tratar desse tema de relação entre universidade e sociedade de um modo geral. Em 1987, a gente tem a criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior, o FORPROEX, né? E, nesse momento, então, a definição de conceito de extensão universitária ela passa a ser mais consolidada, né? Tendo como base as discussões a nível nacional dos pró-reitores de extensão, mas sempre envolvendo a articulação entre sociedade e a universidade. Mas um ponto muito importante que eu preciso destacar aqui nesse resgate histórico da extensão universitária é exatamente a Constituição Federal de 1988. No seu artigo 207, que trata sobre as universidades no Brasil, nós temos a primeira e a mais importante indicação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que significa isso? Significa que, para uma instituição poder ser considerada universidade, ela precisa ter atividades relacionadas a ensino, a pesquisa e a extensão. Se não tiver um desses três itens, não pode ser considerada uma universidade. E é neste momento, em 1988, né, com a Constituição Federal, é que a gente tem a consolidação da extensão na Universidade Brasileira. Notem que a extensão ela já existe há muitos anos, porém, somente nesse momento é que passa a fazer parte da universidade como um princípio indissociável do ensino e da pesquisa.
Em 1996, então, nós temos a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecido como LDB. Né? A LDB traz uma série de informações, uma série de construções relacionadas à educação de um modo geral. Mas no artigo 43 e no inciso 7º, é, trata do papel da universidade, ou seja, do papel social da universidade, né, que é promover a extensão, entre outras atividades, claro, que estão descritas lá, mas nesse inciso diz que é papel da universidade promover a extensão aberta à participação da população. Né? Também trazendo esse ponto importante de interação entre universidade e sociedade, principalmente falando né, do retorno do desenvolvimento do conhecimento e de novos saberes e tecnologias que são geradas na instituição para a sociedade. Pois bem, no Plano Nacional de Educação de 2014, mas não só no Plano Nacional de Educação de 2014, mas também no Plano Nacional de Educação de 2001, já havia menção, naquela época, em 2001, no primeiro Plano Nacional de Educação, já havia menção de que a formação dos nossos alunos em graduação deveria ter uma parte em extensão, 10% para ser mais exato. Porém, somente em 2014, no Plano Nacional de Educação de 2014, nós temos essa ideia da formação dos nossos alunos por meio da extensão muito mais bem estruturada. E ela aparece junto à meta número 12, que é a meta de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior. Ou seja, nesse ponto aqui, a ideia era reduzir a evasão. Né? Nós temos aí metas de valores de taxa líquida e de oferta, de expansão de oferta, de matrículas, muito bem definidas. E para atingir essa meta número 12, que está descrita no Plano Nacional da Educação, foi indicada uma série de estratégias. Dentre elas, a estratégia 12.7, que é assegurar no mínimo 10% do total de créditos que estão previstos no currículo através de programas e projetos de extensão universitária. Bom, quando a gente diz aqui 10% do total de créditos, entenda-se 10% da carga horária total de formação dos nossos alunos. Né? Então, 10% dessa formação ela deve ser realizada através de ações de extensão. Novamente, essa estratégia ela está conectada com a redução da evasão. Né? Mais tarde eu vou retomar esse ponto especificamente. Mas, apesar dessa normativa, apesar de já haver essa exigência desde 2001 a respeito da curricularização da extensão, ou seja, a respeito da formação dos nossos alunos, né, do reconhecimento da formação dos nossos alunos através da extensão, já existia desde 2001, somente em 2018 é que ocorre a criação de uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecendo as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, regimentando o que estava descrito lá na meta número 12.7 do Plano Nacional de Educação. E aí eu vou fazer alguns destaques, como no artigo 1º já indica muito mais claramente, né, já trazendo aí uma indicação da concepção de extensão muito mais moderna do que havia nas normativas anteriores. Né? E aí, então, eu vou destacar esse trecho aqui, ó, interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade. E aí, quando a gente fala de outros setores da sociedade, a gente está falando de setores não universitários e não científicos. Justamente por se entender que a extensão universitária deve fazer o diálogo da comunidade universitária com
a sociedade, com a comunidade não universitária. Né? Então, esse diálogo, essa troca de informações e de saberes deve ocorrer entre a universidade e aqueles que não estão diretamente relacionados com a universidade. O artigo 14 dessa resolução do CNE diz que os currículos dos cursos de graduação ressaltarão o valor das ações extensionistas. Então, aqui, essa resolução, ela visa reconhecer a formação dos nossos alunos através de projetos e ações de extensão. Justamente porque nós sabemos que a formação dos nossos alunos na universidade não é somente aquilo que está descrito no currículo. Né? Ela ocorre de outras formas também. E já foi observado que, ao participar de um projeto de extensão, os nossos alunos desenvolvem aprendizados que não são previstos nas outras modalidades de componentes dos currículos de formação tradicional. Né? Então, a participação em projetos, em ações de extensão, ela traz aprendizagens que são complementares àquelas que são observadas, por exemplo, ao se participar de uma iniciação científica ou mesmo das aulas tradicionais as quais os alunos precisam cumprir para concluir o seu curso. Né? Mas aqui a resolução do CNE está dizendo que deve ser previsto no projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico do curso deve dizer como que os alunos vão concluir, como que os alunos vão cumprir essa carga de formação, né, essa carga horária de formação, através das ações de extensão. Para além disso, né, o planejamento das ações e extensão deve estar previsto também no projeto político institucional, PPI, das instituições de ensino superior, no plano de desenvolvimento institucional, que também é da instituição, nos projetos pedagógicos de cursos e na autoavaliação institucional. Ou seja, a partir desse momento, o CNE está indicando que, se a extensão não estiver sendo considerada no PPI, no PDI, no PCC dos cursos e na autoavaliação institucional, o curso ou a instituição poderá não ser tão bem avaliada nos seus processos de avaliação. Né? Então, todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação visa reconhecer o aprendizado desenvolvido em ações de extensão no currículo, né, para demonstrar que faz parte da formação, trazendo outros conhecimentos. Mas a definição de extensão, especificamente, ela já vem sendo discutida há muitos anos e ela atingiu uma estabilidade quando foi definida na Política Nacional de Extensão, que foi criada no ano de 2012, né, no Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Universidade, das Instituições Públicas de Ensino Superior, e nessa Política Nacional de Extensão, a definição de extensão diz o seguinte: a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Novamente aqui, comunidades não universitárias da sociedade. Né? Então, a partir dessa definição de extensão, foram criadas algumas diretrizes para a extensão, né? Para apontar especificamente o que a extensão deve ser, como que ela deve ser, né? Que ela não seja mais tratada por uma definição negativa, como em algum momento no passado existiu, de que o que não é ensino, o que não é pesquisa, é extensão.
não serve mais, porque agora nós já temos a definição propriamente dita e as diretrizes que vão nos direcionar, nos indicar qual é o caminho adequado para realizar a extensão. Então, o primeiro item das diretrizes da extensão é a interação dialógica, ou seja, é o ponto fundamental. Depois nós temos a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, impacto e transformação social e, finalmente, impacto na formação do estudante. Então, agora, aprofundando um pouco mais em cada um desses itens, né, dessas diretrizes da extensão, o primeiro, que é a interação dialógica, fala sobre o diálogo e a troca de saberes. Né? A gente parte daquela ideia onde somente a universidade, somente o meio acadêmico é o detentor dos saberes, para um processo onde ocorre uma aliança com movimentos e setores e organizações sociais. Ou seja, é uma ação de mão dupla. A universidade da universidade para a sociedade e da sociedade para a universidade. A extensão deixa de ser um processo para a sociedade e passa a ser um processo com a sociedade. Né? Então, aí a gente está falando da construção de novos saberes a partir de saberes universitários e acadêmicos e de saberes mais sociais, né? Da população, da sociedade como um todo. Então, a partir dessa interação dialógica, a gente trata de metodologias que estimulam a participação e a democratização do conhecimento. Né? Também a apropriação e a democratização da autoria. O conhecimento, então, não é desenvolvido somente pela comunidade acadêmica, pela comunidade universitária, mas sim a construção dos novos conhecimentos passa a ser compartilhada entre universidade e sociedade. A participação efetiva em ações desenvolvidas, ou seja, o planejamento, a execução, a avaliação, ela deve ser em conjunto com a sociedade. Né? E aí, quando eu falo de sociedade, eu estou falando de forma mais ampla possível, né? Desde grupos tradicionais, como grupos quilombolas, sociedades tradicionais, como indígenas, estou falando de associações de bairro, associações de comunidades, organizadas ou não, mas eu também estou falando de grupos econômicos, né? Estou falando de empresas, estou falando de pequenos produtores, estou falando de todo tipo que se possa imaginar da sociedade que não está diretamente ligada à universidade, ou seja, tudo aquilo que não é universidade, né, não é sociedade, né, comunidade universitária, nem científica. Ou seja, a interação dialógica entre a universidade e a sociedade é o cerne da extensão. Né? Se a sociedade não estiver envolvida, você pode ter um processo que é extremamente importante, mas ele não vai ser extensão. Se não tiver a participação da sociedade externa à universidade, não vai ser extensão. A interdisciplinaridade e a interprofissionalidade a gente observa a partir do momento em que a universidade passa a se relacionar com a sociedade. E a realidade lá fora, ela é interdisciplinar. A sociedade é complexa. Os problemas a serem resolvidos são interdisciplinares. Os grandes problemas do mundo não são especificamente de uma ou outra disciplina. Né? Ao longo dos anos, a ciência fatiou o conhecimento em pequenos grupos para simplificar, para poder facilitar o entendimento e o estudo. Porém, os grandes problemas que a gente enfrenta, a fome, as questões climáticas, violência, economia, de um modo geral,
elas não são temas de uma única disciplina. Elas são temas que precisam do enfrentamento compartilhado de vários profissionais de várias disciplinas, de várias áreas, né? E aí eu chamo a atenção a um aspecto muito importante que é bastante inerente à nossa discussão aqui, né? A discussão deste evento, deste congresso, que é a formação do bacharel em ciência e tecnologia. Muita gente pode até pensar assim, mas a formação, essa formação do bacharelado interdisciplinar é apenas um caminho para a formação naquele curso que eu quero fazer. Não. Nós já temos atualmente muitos egressos dos cursos interdisciplinares, como o bacharelado em ciência e tecnologia, que pararam sua formação aí e estão no mercado de trabalho, trabalhando muito bem posicionados. Ou seja, esse bacharelado interdisciplinar, ele não é simplesmente uma etapa de formação. Ela é uma formação completa por si só, né? É uma formação interdisciplinar, que muitas vezes a gente não enxerga isso claramente, porque a gente tem ali uma formação, às vezes, mais ou menos tradicional, com disciplinas diversas e que aparentemente poderia ser considerado como transdisciplinar, né, multidisciplinar, mas não interdisciplinar. Mas eu, na minha opinião, pessoalmente, a interdisciplinaridade a gente encontra dentro da cabeça dos nossos alunos. Os nossos alunos estão sendo formados de forma interdisciplinar. Eles são a interdisciplinaridade, né? Nós estamos sempre direcionando nossos esforços para a interdisciplinaridade. E essa interdisciplinaridade que é observada na formação dos nossos alunos, na característica dos nossos alunos, permite com que ele dialogue com os mais diversos profissionais. Então, às vezes, nós temos diversos problemas que são interdisciplinares e que são atacados por diversos profissionais com formações diversas, mas eles não conseguem dialogar claramente entre si. A formação interdisciplinar, ela permite que o profissional formado, através de cursos como o bacharelado em ciência e tecnologia, tenha habilidade de dialogar com os mais diversos atores, essa busca por resolver os problemas, né? Então, o aluno formado pelo modelo interdisciplinar, por esse modelo que foi criado inicialmente pelas universidades brasileiras, né, a primeira instituição a ter um modelo de formação interdisciplinar, né, de oferecer todas as suas ofertas, todas as suas vagas para esse modelo. O primeiro lugar onde ocorreu isso foi aqui no Brasil, né? Então o Brasil ele é pioneiro nesse tipo de formação. E a extensão ela está intimamente ligada com isso, porque a extensão é tipicamente interdisciplinar. A extensão trata de problemas da sociedade. A extensão é a interação com a realidade lá fora, né? E aí eu faço um parênteses aqui para destacar um aspecto muito interessante, que é o seguinte: muitas vezes os alunos não entendem a necessidade de desenvolver um determinado aprendizado numa disciplina, seja ela mais específica que for, né? Às vezes fica um pouco difícil, o aluno às vezes até tem a vontade de perguntar, mas para que eu vou usar isso na minha vida? A partir do momento que o aluno passa a desenvolver ações de extensão, ou seja, ações relacionadas com a vida real, com a vida lá fora da sociedade, ele vai entender, ele vai saber a necessidade de se aprender determinados conteúdos, né? Mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja complicado, né? Ele vai estar muito mais aberto a essas possibilidades, muito mais favorável a buscar esses conhecimentos, por saber que isso é importante, isso é pertinente para a solução dos problemas lá na sociedade. O terceiro item da nossa lista que nós temos aqui é a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então,
Isso traz um apontamento específico da extensão universitária como um processo acadêmico, assim como é o ensino, assim como é a pesquisa, né? A vinculação com o ensino está relacionado à formação de pessoas, né? Através da extensão, nós temos o desenvolvimento de aprendizados que são complementares àqueles observados em sala de aula, né? E assim como também está relacionado à pesquisa, né? Então, essa vinculação com a pesquisa é a partir do momento que a gente tem a geração de novos conhecimentos, né? Digamos assim, uma parceria entre um grupo de pesquisa e uma empresa para desenvolver uma nova tecnologia, isso pode ser considerado pesquisa, mas a partir do momento que você faz esse diálogo entre a, a comunidade interna, né, um grupo de pesquisa, e a sociedade, uma empresa que precisa desenvolver uma solução tecnológica, você está realizando extensão. Sim, a extensão é essa interação, está intimamente unida com a pesquisa, né? Então, a geração de conhecimentos a partir de saberes da universidade, a partir de saberes da sociedade, essa geração de conhecimento é a extensão. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar nesse momento, que é a participação do estudante como protagonista nesse processo. É possível que a extensão seja realizada por um docente interagindo com a comunidade externa? Sim, é possível. Mas nós queremos que essa interação faça parte da formação dos nossos alunos. Então, quando os nossos alunos participam desse processo como protagonista, nós temos aí um enriquecimento da formação técnica desses alunos, assim como também um enriquecimento da formação cidadã, né? Lembrando do papel social da universidade. O papel social da universidade não é só resolver o problema da sociedade, mas sim também formar indivíduos que entendem a pertinência da sua formação acadêmica na solução de problemas da sociedade. Nós temos aí o compromisso da universidade de formar cidadãos mais conscientes do seu papel, né? Então, a geração de conhecimento, né, é a extensão como um processo intermediador para a solução desses problemas, né? E aí a gente entra nas metodologias participativas, onde a gente tem a participação dos entes externos com os entes internos, né, da universidade. E a apreensão desses saberes e práticas não sistematizados e a aproximação dos valores e princípios que orientam as comunidades. Ou seja, não é só na universidade que está o conhecimento. O conhecimento também está lá fora, está às vezes não organizado, às vezes organizado, sistematizado ou não, né? E essa interação vai enriquecer tanto os saberes da sociedade quanto os saberes da universidade. Mas, né, novamente, falando sobre o impacto sobre o papel da universidade, está relacionado ao impacto e à transformação social. Ou seja, o papel da universidade está relacionado ao desenvolvimento social e regional, atuação transformadora, e tudo isso através de um relacionamento com a sociedade, né? Então, aqui eu destaquei essa palavra relacionamento, porque é justamente isso que a extensão faz, é justamente isso que a gente precisa fortalecer na nossa sociedade atual, que é o relacionamento que existe entre universidade e sociedade, né? E o principal caminho, o principal canal de relacionamento entre a sociedade e a universidade é a extensão, né? Então, fortalecendo a extensão, a gente fortalece essa integração entre sociedade e universidade. E assim como qualquer outro relacionamento, esse relacionamento precisa ser cultivado, ele precisa ser mantido, né? Precisa-se que ambas as partes estejam comprometidas com a outra. Não somente, não é um relacionamento nunca é um processo de mão única, mas sim um processo de duas vias. Então, o indicativo para as ações extensionistas, ou seja, sobre quais
ações atuar, a abrangência, a efetividade na solução do problema, tudo isso só vai ser efetivo a partir da integração entre a comunidade interna e a comunidade externa, não só na realização, mas na concepção da ideia. Não dá para a gente considerar que uma ação de extensão vai ser somente elaborada por um dos atores, somente pelo grupo na sociedade ou somente pelo grupo dentro da universidade. A gente precisa ter esse diálogo já na construção da proposta, justamente para entender quais são as ações que vão atuar, que vão estar relacionadas a essa ação de extensão, né, para entender a abrangência e para ter realmente a efetividade na solução do problema. A partir disso é que a gente vai ter um impacto na sociedade, né, buscando a solução daquele problema lá da sociedade, mas também um impacto na universidade. O impacto na universidade, ele se reflete no desenvolvimento de novos conhecimentos, na publicação desses conhecimentos, na publicação de artigos, de livros, obras, vários produtos que podem ser possíveis a partir desse desenvolvimento, né, dessa criação de novos conhecimentos que ocorre nessa relação, né? Sem falar também na formação dos nossos alunos. Então, o impacto observado ocorre tanto na sociedade quanto na universidade, né? Então, notem que não é somente aquele processo, né, que era considerado extensão lá no início do século passado, como a universidade levando o conhecimento para a sociedade, mas sim agora um processo de diálogo, não só na troca de informações, mas também no crescimento, o crescimento que ocorre tanto na sociedade quanto na universidade. E, finalmente, a quinta diretriz da extensão universitária trata do impacto na formação do estudante. Então, a gente passa de uma situação anterior, que era a formação estar relacionada somente na relação entre estudante e professor. E aí a gente passa para uma relação envolvendo o estudante, o professor e a comunidade, a sociedade em geral, né? Então, o aluno ele passa a entender, passa a promover o seu aprendizado com a interação com a comunidade. O papel do professor aí, ele é um papel fundamental como um mediador desse processo, um orientador desse processo, um facilitador dessa interação entre estudante e comunidade. E isso acaba por fortalecer e favorecer a autonomia do nosso aluno, né? Então, a gente vai direcionar o nosso aluno para que ele trabalhe, que ele resolva os problemas, que ele atue nisso, e isso vai desenvolver a sua autonomia. Todo esse processo é complementar à iniciação científica, não substitui a iniciação científica. Em alguns momentos e para algumas áreas do conhecimento, na verdade, essa formação ela acaba complementando no sentido de dar subsídios para a iniciação científica, né? Então, em algumas áreas do conhecimento é possível que a própria iniciação científica se entrelace com a própria extensão, própria realização da extensão. E para isso ser possível, a gente precisa da flexibilização curricular, né? Então, nós precisamos encarar, né, para a gente dar autonomia para o nosso aluno, a gente precisa dar liberdade também. Liberdade para que ele faça suas escolhas. Então, é fundamental, né, que o nosso aluno tenha a possibilidade de decidir a sua trajetória acadêmica, decidir a sua formação, de como será a sua formação, né? Na UFABC,
nós temos um modelo onde todos os cursos têm no seu currículo de formação, tem algumas disciplinas que são obrigatórias, algumas disciplinas que são consideradas de opção limitada, ou seja, existe um conjunto daquelas quais o aluno precisa escolher algumas, né? Então ele precisa cumprir algumas daquelas, ele pode direcionar um pouco a sua carreira. Mas nós também temos uma parte que é totalmente livre, onde o aluno escolhe o que ele quiser. Ele pode decidir que para a sua formação é mais importante que ele escolha outras disciplinas, né, outros processos que sejam bastante relacionados àquela sua formação de escolha, ou pode ser algo bastante distinto. Nesse processo, quando a gente dá essa liberdade para o nosso aluno, ele desenvolve um senso de responsabilidade, porque ele está tomando as suas decisões e o impacto da sua formação vai ser decorrente das suas próprias escolhas, né? O que novamente reforça a questão da autonomia, né? Da promoção da autonomia do nosso aluno. Então, quando a gente fala de curricularização da extensão, nada mais é do que indicar no currículo de formação dos nossos cursos de graduação como que o nosso aluno vai integralizar o seu curso, como que ele vai atingir o que se espera daquela formação, indicando as ações de extensão, né, que ele pode fazer para cumprir isso. Então, as ações extensionistas elas têm que estar previstas no projeto pedagógico. Precisa ter um professor orientador. Né, os objetivos da ação, as competências dos atores nelas envolvidos precisam estar descritos, precisa estar muito claro. E assim como também a metodologia de avaliação da participação do estudante. Né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de um processo de formação. E, da mesma forma que as disciplinas precisam ser avaliadas, trabalhos de conclusão de curso precisam ser avaliados, estágios precisam ser avaliados. Esse processo de formação do nosso aluno também precisa ser avaliado e precisa haver a indicação de como que vai ser a avaliação desse nosso aluno através do processo de aprendizado desenvolvido nas ações de extensão. Para que esse processo possa ser realizado nas nossas instituições, que a gente possa levar adiante a curricularização da extensão, é fundamental que a gente tenha uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão ou órgão relacionado e a Pró-Reitoria de Graduação ou de Ensino e também com as coordenações de curso, assim como com os NDEs, né, os núcleos docentes estruturantes dos cursos, que são são os grupos de docentes que pensam no currículo, elaboram a proposta de currículo e encaminham para a deliberação. Né? Mas os princípios que a gente precisa observar para esse processo é respeitar a autonomia universitária e os contextos locais. Né? Ou seja, não existe uma fórmula, não existe uma receita pronta para todos os processos de curricularização. Cada universidade, cada curso vai ter uma característica diferente. Né? Nós podemos ter similaridades entre cursos iguais em instituições diferentes? Sim, podemos ter. Mas uma instituição que fica num grande centro tem pode ter um tipo de abordagem muito distinto de uma instituição que fica numa região mais rural ou numa outra uma instituição que esteja numa outra área mais com um aspecto distinto. Né? Então, é fundamental que a instituição entenda a pertinência da sua realidade local e traga isso para a proposição dessas ações de extensão que vão estar presentes na formação dos nossos alunos. Né? Um outro aspecto muito importante que precisa ser observado é a não ampliação da carga horária dos cursos. Né? Nós não podemos, nós devemos evitar que essa curricularização da extensão seja um gatilho para um aumento
da carga horária de formação dos nossos alunos. A gente precisa avaliar a possibilidade de dinamização de práticas pedagógicas no ensino de graduação. O que isso significa? Alterar a forma como a gente aborda um determinado conteúdo ou um determinado objetivo de aprendizagem que a gente espera para o nosso aluno, né? Então, como estratégia, a gente pode ministrar determinados conteúdos programáticos ou objetivos de aprendizagem através de ações de extensão, ao invés, né, de utilizar as metodologias tradicionais. Ou seja, um determinado conteúdo ele pode ser abordado através de uma ação de extensão, né? Então, aí o que a gente pode fazer? A gente pode converter o que era uma disciplina, né, deixar de ofertar a disciplina, né, a disciplina tradicional de sala de aula, lousa, giz, carteira, professor falando, aluno ouvindo, né, aquele formato tradicional, pelo desenvolvimento de um projeto, né? Na verdade, muitas disciplinas elas já têm característica extensionista, elas já fazem essa relação, né, com a sociedade externa. Quando a gente trabalha nessa conversão do processo de aprendizagem, não há prejuízo quanto aos conteúdos nem aos objetivos previstos no currículo de formação dos nossos alunos. Assim como não há necessidade de maior alocação de docentes ou de espaço físico para atividades. Lembrando que, se for aumentar a carga horária do curso como um todo, em 10%, você vai aumentar a carga horária de atuação dos docentes, vai aumentar a carga horária dos alunos, vai ter necessidade de mais espaço para o desenvolvimento dessas atividades. Então, a estratégia de converter aprendizados que eram previstos por disciplinas tradicionais em aprendizados por meio de ações de extensão pode ser uma estratégia muito interessante nesse momento. Então, essa pode ser uma excelente oportunidade de introduzir esses 10% de formação através de práticas pedagógicas inovadoras, né? E lembrando, não precisa ser 10%, pode ser 10, 12, 15, 20%. Né? O mínimo é 10%. Então, a gente, essa proposta, essa ideia de promover o aprendizado através de ações de extensão, ela lembrando, né, que ela está lá como uma estratégia para reduzir a evasão, né? Ou seja, o engajamento dos nossos alunos nessas ações de extensão muitas vezes promove o engajamento, diminui as reprovações, diminui a evasão, né? Eu posso falar da minha instituição, de alguns casos que eu acompanhei, né, de estudantes que estiveram envolvidos com as ações de extensão que eu coordeno, onde o aluno ele estava numa situação acadêmica bastante complicada, em situação de risco de jubilamento, né, de ser desligado da universidade, e que a partir da vivência nessa ação de extensão, ele encontrou novos motivos para seguir a sua formação, né? Então ele encontrou ali uma forma de se reencontrar e de se redescobrir dentro da universidade, né? Então, aquele aluno que talvez fosse ser desligado da universidade, fosse ser considerado um insucesso, pela participação na ação de extensão, ele continuou, ele seguiu adiante. Então, isso fortalece o vínculo dos nossos alunos à universidade, né? Mas, claro que, quando a gente fala da curricularização da extensão, a gente corre alguns riscos, como, por exemplo, adaptar ao modelo já consolidado, né? Ou seja, impedir a inovação, criando disciplinas de extensão, né? Onde o professor vai lá na frente da sala de aula, os alunos sentados na carteira vão falar sobre extensão. Talvez seja importante ter uma disciplina
falando sobre extensão, assim como a gente tem, muitas vezes, metodologia científica como uma disciplina, onde os alunos aprendem a respeito da metodologia científica, a respeito de como que se desenvolve o trabalho científico, né, muito relacionado à pesquisa. Talvez seja importante a criação de disciplinas onde se fale da metodologia extensionista, mas essa disciplina, né, não vai ser extensão propriamente dita, porque é um professor falando para os seus alunos, mesmo que seja um processo interativo ali, é um processo que não envolve, né, na sua essência, não envolve a sociedade externa, não envolve um diálogo com a sociedade externa. Então, mesmo que disciplinas de extensão, disciplinas que tratem de extensão, que expliquem o que é extensão, que mostrem o universo da extensão para o estudante, sejam importantes, elas não podem ser consideradas extensão. Isso é um aspecto muito importante, né? Assim como outros itens já existentes no currículo de formação, a gente tem que tomar cuidado com esse risco, né? Que é de considerar o estágio curricular como extensão, porque o aluno está lá vivenciando o trabalho que se espera daquele profissional, né? Apesar do aluno estar fora da universidade, estar desenvolvendo uma atividade profissional dentro de uma empresa, o estágio curricular ele tem já as suas características, tem o seu propósito e ele não é extensão, certo? Então é importante distinguir claramente estágio curricular de extensão, né? Não é porque botou o pé para fora da universidade é extensão, certo? Uma visita de campo pode não ser extensionista. Uma visita de campo, mesmo que vá lá estudar um determinado grupo, um grupo étnico fora da universidade, vai estudar uma determinada região fora da universidade, se não houver o diálogo, se não houver a interação, né, a troca de saberes entre a comunidade universitária e a comunidade externa, isso não é extensão, certo? Então, eu vou apontar aqui também algumas tarefas que podem ser importantes para os coordenadores de curso e para os presidentes de NDS, não somente para os presidentes, mas para todos os componentes dos núcleos docentes estruturantes, que é avaliar as ações de extensão que já existem na sua instituição. Né? Às vezes, nós já temos ações de extensão que estão sendo realizadas que atendem plenamente a conteúdos programáticos, objetivos de aprendizagem que são previstos para um determinado curso. Né? E aí pode-se estimar a carga horária de participação de um aluno nessa ação que possa ser reconhecido no currículo. Né? Para além disso, né, para além de fazer essa varredura nas ações de extensão que já existem, que já estão acontecendo, que já podem ser reconhecidas no currículo como formação dos nossos alunos, a gente também pode propor ações de extensão que sejam institucionais do curso, né? Ou seja, aquelas que o próprio curso cria para direcionado especificamente para a formação. E aí, nesse momento, a gente pode até substituir algumas disciplinas. A gente pode pegar o que era uma disciplina, o que era considerado uma disciplina teórica, e utilizar uma abordagem extensionista, ou mesmo até observar se já existe alguma disciplina onde ocorre o processo de aprendizado do nosso aluno, ele já envolve a interação com, digamos, sei lá, uma prefeitura, um grupo de bairro, uma empresa, né, por exemplo, uma disciplina onde um diretor de uma empresa é convidado para vir demonstrar apresentar um determinado problema para os alunos. E os alunos, então, têm que, a partir desse problema, a partir dessa situação, pensar em estratégias de solução desse problema, né? Com momentos de discussão com essa empresa ou esse, digamos assim, sei lá, pode ser um produtor, um pequeno produtor rural, um produtor na cidade, né, o que for. Então, com momentos de discussão, talvez junto ao detentor desse problema, com discussões somente entre
docente e alunos, e depois um retorno, né? Então, um desenvolvimento junto com esse ente externo, isso pode ser considerado uma extensão, mesmo que atualmente ela seja considerada como uma disciplina teórica ou uma disciplina prática. Né? Então, essa é uma oportunidade de indicar, isso aqui é extensão, isso aqui, esse pacotinho que já era realizado antes, agora vai ter o carimbo da extensão, certo? E é muito importante de buscar a parceria com a Pró-Reitoria de Extensão ou com o Gênere na sua instituição para validar, para entender, para realmente ver se isso se está no caminho certo, se está fazendo direito, se precisa de alguma adaptação, de alguma mudança, de alguma melhoria, né, no sentido de deixar ela extensionista. E, a partir daí, então, reconhecer no currículo. Então, né, avaliar essas disciplinas, localizar características extensionistas, estimar a carga horária, né, o que hoje em dia é dividido entre teoria e prática, pode ser teoria, prática e extensão, ou então pode haver uma indicação da porcentagem da disciplina. A disciplina continua com a mesma característica de quantidade de horas teóricas e práticas, porém, pode ser indicado que 20% dessa disciplina é extensão, ou 80% dessa disciplina é extensão. Né? Então, isso aí, na verdade, trata-se de uma decisão institucional, né? Um pouco mais ampla, que não é independente de cada curso, mas sim é uma decisão para toda a instituição. Essa decisão, se vai haver uma indicação de teoria, prática e extensão, ou se vai ser uma indicação de porcentagem, ou outra estratégia que eu não esteja apresentando aqui, que pode ser possível, né? E que vocês, se já existe uma outra estratégia, né? Eu gostaria que até pudessem me informar, mandar para mim esse exemplo, para a gente poder dialogar a respeito disso, né? Mas é fundamental que haja indicação no projeto pedagógico do curso todas as possibilidades que os alunos terão para cumprir os 10% da sua formação. Né? E aí a gente entra na questão da flexibilidade curricular. É importante que o aluno tenha a indicação de como que ele pode complementar isso. Né? E que isso seja flexível e que, novamente, não tem uma receita pronta. Não tem uma receita que atenda a todas as instituições, a todos os cursos. Às vezes são projetos diversos, às vezes são projetos específicos, né, ou então relacionados à empresa júnior, né, que nós temos também sempre na atuação da empresa júnior uma integração entre um grupo de alunos né, desenvolvendo alguma solução para empresas, né, para a sociedade de modo geral. Se a gente tiver um docente ali associado, acompanhando, orientando, esse processo pode ser reconhecido como extensão. Né? Mas sempre lembrando que essas definições, elas variam um pouco entre instituições. Nós temos um entendimento geral do que é extensão a partir da definição de extensão elaborada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, mas existe autonomia universitária, existe autonomia das instituições indicarem como é a extensão, o que é extensão na sua instituição. Então, pode haver alguma flexibilização, algumas mudanças. Né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de atividades que disponibilizam ou apliquem saberes, dialogando com comunidades universitárias, que podem ser cursos ou oficinas montadas para comunidades específicas. Né? Às vezes, por exemplo, é muito fácil de encontrar as possibilidades de extensão quando o profissional a ser formado num determinado curso age diretamente com pessoas. Né? Por exemplo, na área de direito, enfermagem, veterinária, licenciaturas, de um modo geral. Então, é muito fácil encontrar ações de extensão, mas podem ser outras, podem ser diversas. Né? E aí é importante que a universidade toda se reúna nesse processo, né, para que hajam
várias possibilidades para os nossos alunos. Né? Nós temos também possibilidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas, sejam elas tecnologias sociais ou informacionais para comunidades diversas, como o desenvolvimento de aplicativos, né? E assim por diante. E o melhor lugar para a gente buscar exemplos, buscar inspiração para ações de extensão é no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Esse link que está aparecendo aqui para vocês é o link do RENEX, né, que é a Rede Nacional de Extensão. Essa página, esse link especificamente, leva a lista dos congressos brasileiros de extensão universitária que foram realizados, né? E para alguns deles é possível localizar o material disponível na internet. Nós tínhamos previsto para 2020 a realização do CBEL em Belo Horizonte, na UFMG. Porém, nós sabemos que com a pandemia esse congresso teve que ser suspenso, né? E nós ainda não temos uma data prevista para a realização. Né? Provavelmente ele vai ser realizado em formato online, à distância, mas de qualquer forma, nesse congresso a gente tem a apresentação de uma quantidade expressiva de ações de extensão nos mais diversos ramos de atividades, vinculados aos mais diversos cursos, né? Então, é um bom local para se inspirar e talvez contactar esses grupos que desenvolvem essas ações de extensão e trocar umas ideias. E aí eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante, que no ano de 2013 foi o ano que eu participei do meu primeiro congresso de extensão universitária. E até então eu sempre havia participado de congressos científicos. E nos congressos científicos, a gente tem ali, né, os grupos de pesquisa apresentando os seus resultados, e todo mundo está ali mostrando assim, olha, veja que interessante o que eu estou fazendo aqui, né, vem aqui, se aproxime, veja, olha só como é legal o trabalho que eu faço, mas não copia não, tá? Não pode copiar, porque sou eu que faço, só eu que faço. Na extensão universitária é um pouquinho diferente, né? As pessoas estão lá apresentando o seu trabalho, eles dizem assim, não, olha aqui, ó, pode ver aqui, ó, tá vendo, olha que legal o trabalho que eu faço, é isso aqui que eu estou desenvolvendo, né? As informações estão aqui, você quer copiar? Eu te dou todas as informações, você quer reproduzir lá na sua instituição? Ó, meu contato está aqui, me pergunta o que você quiser, eu vou te ajudar. Em geral, a gente tem uma colaboração muito mais intensa, muito mais aberta nessas redes envolvendo ações de extensão. Né? Então, não se sintam intimidados, não se sintam acanhados em procurar alguém para pedir informações para implementar uma determinada ação de extensão que você achou interessante, né, buscando aí nesses congressos que foram realizados, procure o responsável, troque uma ideia, talvez seja possível implementar uma atividade similar na sua instituição. Né? Além dos congressos brasileiros de extensão universitária, a gente tem congresso ibero-americano e do Caribe, latino-americano e do Caribe, extensão universitária, a gente tem jornadas de extensão do Mercosul, a gente tem uma infinidade de encontros que podem servir de inspiração. E aí eu vou destacar um aspecto bastante interessante. A extensão universitária realizada no Brasil e na América Latina, elas são muito similares. Ou seja, porque a sociedade da América Latina é bastante similar à sociedade brasileira. Né? As nossas comunidades são muito parecidas, os mesmos tipos de problemas que a nossa sociedade enfrenta também são enfrentados pelas sociedades latino-americanas. Então, o que é desenvolvido nas universidades nos países da América Latina
provavelmente são bastante aplicáveis às nossas realidades aqui no Brasil. Então, podem ser inspirações muito interessantes. E, dessa forma, eu gostaria de encerrar essa palestra, agradecendo muito a participação de vocês, a atenção de vocês. Eu vou continuar aqui disponível para trocar algumas ideias, para responder algumas perguntas, mas desde já vocês têm aqui o meu e-mail, vocês podem me escrever. Não garanto que eu respondo na mesma hora, mas eu respondo, né? Então fiquem à vontade e, novamente, muito obrigado. Até mais.